existem espécies que conseguem viver no litoral, mas nessa região do médio litoral e andar ao longo desse gradiente de exposição ao ar por comportamentos muito complexos, que é o caso da nossa litorina, que é tão comum, habitante tão comum da parte alta do litoral. O que a litorina faz? Né? Então, tem até um esqueminha aqui para que vocês entendam a complexidade da história. Então, a litorina, quando a maré enche, a maré cobre a litorina. Só que ela é um organismo característico das zonas altas de costão. Lembra que eu falei que é o organismo que consegue viver mais alto, lá na franja do supralitoral? Como que quando ela vem a onda e cobre, né, nas marés mais altas, aquela litorina é coberta pela água, o que ela tem que fazer? Ela tem que fugir da água. De alguma forma, o organismo tem que entender que aquele não é o ambiente dele, ele tem que ir para fora. Ele está na água, ele tem que sair da água. Então, a litorina, quando é coberta pela água, né, que é essa situação aqui, ela vai tender que ela tem que sair. Se ela tem que sair, ela tem que subir, ela tem que ir para fora daquilo lá, daquela situação. Então, ela vai desenvolver uma geotaxia negativa. Então, ela inverte a sua geotaxia e procura, né, um ambiente para fora, ela dirige a cabeça em direção contrária à direção do centro da Terra. Então, ela vai sair daquela posição em que ela estava. Quando ela chega, por exemplo, o costão tem muita fenda, é muito comum essa situação aqui, a existência de uma fenda, um buraco qualquer. Então, a litorina vai chegar nessa situação 2, né, que ela ainda está coberta da água, não é o ambiente que ela quer ainda, que ela precisa, mas ela possui uma posição de andar corretamente, ela não está invertida, ela não está perpendicular, ela está na mesma posição da água, né? Está perpendicular à água. Então, ela vai desenvolver uma não mais uma geotaxia, mas uma fototaxia negativa, ou seja, ela vai em direção ao escuro, porque se ela for em direção ao claro, ela vai cair na coluna d'água, ela é um bicho de fundo, ela é um bentos, ela não pode estar na coluna d'água. Então, ela vai tentar achar um lugar em que ela possa subir. E para isso, então, ela vai em direção ao escuro, né? Ela chegou no final daquela superfície, ela vai ter que subir. Então, aí volta de novo a trabalhar com a fototaxia positiva. Ela inverte a fototaxia e busca a luz. Já que ela tem um substrato duro para andar, ela vai buscar a luz. Então, ela vai sair do ambiente aquático. Quando ela chega fora aqui na luz, o que ela vai procurar? Ela vai inverter de novo a sua geotaxia, vai se tornar negativa e ela vai para o lugar escuro. Então, ela busca as fendas do costão, do alto do costão, para ficar paradinha lá e aguentar, então, a dissecação daquela maré que já vai estar descoberta, né? Então, a maré já baixou e descobriu o costão. Então, esse comportamento complexo de variar, de mudar a geotaxia e a fototaxia ao longo do seu deslocamento, tentando sair de uma situação aquática para uma situação mais terrestre, foi a adaptação que as litorinas encontraram para sobreviver. Por isso que litorina se deu tão bem, né? Vive em grande quantidade, em grandes populações, nessas zonas altas, onde outras espécies, a grande maioria das espécies, não consegue sobreviver. Um outro fator importante, além da dissecação, a gente viu que é a temperatura, né? E qual que é o desafio que as espécies têm em relação à temperatura, às variações diárias de temperatura, que passam por muitos graus. Então, a espécie tem que aguentar uma variação diária de muitos graus, o que mataria a grande maioria, né, totalidade das espécies aquáticas, que a gente sabe que o meio aquático é um meio que é uma solução buffer, né? Ela é estabilizada. Mas nesse ambiente entre marés, não. Então, para manter o balanço de calor, o que aconteceu com as espécies? Elas desenvolveram mecanismos para evitar as altas temperaturas. Então, elas têm que tentar reduzir de alguma forma o calor que vem do ambiente. Elas têm que procurar não ficar tão quentes, não sofrer essa variação tão grande da temperatura. Então, a primeira adaptação, uma das primeiras que apareceu, que foram estudadas, é em relação ao aumento ou diminuição do tamanho do corpo.
Então, existem as duas coisas, as duas estratégias existem entre os animais. Tanto aumentaram o corpo, como outras espécies diminuíram o corpo. Com o aumento de tamanho do corpo, o que acontece com aqueles organismos que usaram esse mecanismo de aumentar o seu tamanho do corpo? Então, vai ocorrer um aumento do volume desse corpo em relação à superfície, certo? Então, a relação superfície e volume vai aumentar. O que acontece com o aumento dessa relação? Eles vão reter mais água, eles vão conseguir absorver e reter essa água no seu organismo, o que é uma grande vantagem contra a dissecação. Então, eles se deram bem nesse aspecto. Mas, como eles são grandes, eles também podem reter calor maior quantidade de calor. Então, eles também podem ter dificultado a perda de calor, o que vai aparecer como uma desvantagem contra o aquecimento. Então, na realidade, o aumento do corpo não é por si só uma vantagem. Ele vai ter que ser um balanço entre a retenção de água e a retenção de calor. Então, o animal tem que encontrar nesse tamanho do corpo, a espécie tem que encontrar durante a evolução, para habitar esse local, um ponto em que haja uma vantagem entre o processo de reter sobre a água sobre o processo de reter calor. Existe também a redução do tecido do corpo em contato com o substrato. Então, só é possível em lugares onde as ondas são fracas, porque senão, se a superfície do corpo que está em contato com o costão for muito larga, muito grande, os animais se achatarem e forem muito grandes, o que vai acontecer? Quando a onda vem, a onda pode carregar, se eles não estiverem muito bem fixos. Bom, existem outras adaptações que evoluíram no sentido de facilitar a perda de calor. Uma vez que recebeu o calor é inerente, não tem o que a espécie possa fazer, aquela determinada espécie, o que ela vai fazer? Ela vai facilitar perder. Se ela receber o calor, ela vai tentar perder aquele calor rapidamente, se resfriar e ter de novo o seu ponto de equilíbrio. Então, o que acontece com essas espécies? Qual é a direção que elas tiveram em termos adaptativos? Primeiro, são espécies que têm conchas mais esculpidas, por exemplo, moluscos que têm suas conchas mais esculpidas, então com ranhuras, né? E essas ranhuras, essas esculturas vão fazer com que haja reflexão do calor. Então, o calor incidente não é absorvido, mas é refletido. Então, são conchas que ia associado também a cores claras das conchas. Então, geralmente os gastrópodes de região tropical e subtropical, onde a incidência luminosa é maior, o calor é maior, a incidência do calor é maior, eles tendem a ter conchas esculpidas e de cor clara, né? Porque eles absorvem menos, são estratégias para absorver menos a energia, o calor, né? Se o indivíduo é escuro e liso, ele pode ser o quê? Absorver muito calor, né? Ele pode absorver calor e guardar esse calor dentro do seu corpo. O que vai ser muito ruim se ele viver em zona tropical. Então, ele vai receber muito calor e vai guardar muito calor. Então, essas espécies escuras de molusco, elas tendem a ser distribuídas em locais de latitudes altas, ou seja, em locais em que há um período frio durante o ano e o calor não é tão quente. Então, aí pode haver uma seleção de espécies que têm conchas mais escuras. É o que foi visto, por exemplo, com esses mitilídeos, né, estudados ao longo de uma variação grande de latitude. Então, o mesmo gênero foi estudado, a mesma espécie, foi vista ter cor diferente, né, passando de cor mais clara a cores variegadas, misturadas com pontinhos claros e escuros, até uma forma totalmente escura nas regiões mais frias, né? E na hora que isso foi distribuído no gráfico, então ficou muito claro de ver que as espécies escuras tendiam a ser selecionadas nesses ambientes aqui em detrimento das claras. As claras tendiam a ser selecionadas nas latitudes mais baixas, né? Outro fator também que as espécies tiveram que se adaptar, que é importante, é o estresse mecânico, né? Que a gente viu que é um fator ambiental muito importante. A hora que a onda vem, bate no costão e de alguma forma aqueles indivíduos têm que suportar esse choque físico e essa varredura da onda que pode
carregar os indivíduos se eles não estiverem fixados. Então, essas adaptações foram voltadas no sentido de cimentar o organismo no local, fixar os organismos no local. A gente já viu que as algas desenvolveram apressórios, né, estruturas para se fixar. Os gastrópodes tenderam a aumentar os seus pés, como os patelídeos e os quítons, que a gente já falou, que tem o poliplacófora, que tem as conchas calcárias e o pé bastante grande, né, para poder dar adesão ao substrato. Conchas baixas e achatadas, que oferece pouca resistência ao impacto. Formas hidrodinâmicas, como a do mexilhão, né, que também oferece pouca resistência ao impacto, diminui essa resistência. E os invertebrados vágeis, que têm a vantagem de poder se esconder, né? Mas mesmo assim, se escondendo nas conchas, esses caranguejinhos, que são dos grapsídeos, da família Grapside, eles são mais achatados ainda do que os caranguejos normais, né, que vivem imersos constantemente na água. O quarto desafio é enfrentar o estresse salino. Então, a maioria das espécies não possui qualquer mecanismo específico ou adaptações para a mudança de salinidade, né? Mas, mesmo assim, por exemplo, as espécies que vivem nos estuários, a gente vai ver que elas não se distribuem ao longo do estuário. Nós vamos estudar isso numa próxima aula. Mas elas vão ter adaptações, muitas vezes fisiológicas, para aguentar a perda de água, né? Então, a grande maioria das espécies são osmoconformistas, ou seja, elas não têm mecanismos para reter os fluidos dentro do seu corpo, né? Elas estão abertas ao meio, recebem e devolvem os solutos e as substâncias para o meio. Então, elas não têm essas adaptações. O que acontece quando chove muito no costão? Ou quando aquele rio temporário passa a atuar em cima daquele pedaço do costão? Então, o que vai acontecer é que os animais que estão vivendo lá e são adaptados para diminuir a perda do calor, evitar a perda do calor, eles vão usar desse mecanismo também para evitar a mudança de salinidade. Eles vão tentar se fechar através de concha de valvas o maior tempo possível e vão então ampliar o tempo de fechamento e diminuir o tempo que eles estão expostos a essa água doce, já que são fenômenos temporários, né? Porque se não fossem temporários, o animal simplesmente não estava lá. Mas mesmo assim, existem muitos registros de mortalidade em massa, desaparecimento do banco inteiro de organismos, quando as chuvas se estendem além de muitos dias, né? Anos em que se chove muito naquela região, e aí então aquele ambiente fica alterado por muito tempo, e claro que as conchas não vão poder ficar fechadas 24 horas sem se alimentar durante muito tempo, né? Bom, então se esses fatores físicos principais foram contornados ao longo da evolução dessas espécies, existem os fatores biológicos, e aí sim a complexidade ainda aumenta, porque é muito difícil a gente estudar interação entre fatores biológicos. É muito mais difícil porque a gente tem que ir para o lado experimental, a gente tem que fazer experimentos e testar, né, aqueles componentes e aqueles fatores que podem estar influenciando no estabelecimento daquela comunidade naquele determinado local. Então, os principais fatores que se consegue identificar desses experimentos todos, e que a gente conhece alguma coisa, são a competição entre as espécies, a herbivoria e a predação. Então, são os três fatores biológicos que vão interagir com aqueles ambientais, com aquelas adaptações que os organismos tiveram para contornar os fatores ambientais, e agora eles também têm que ter estratégias biológicas para poder se afastar desses fatores de ordem da vida, né, biológicos. Então, primeiro a competição. A competição é muito severa no ambiente entre marés. E a competição é severa por quê? Quem é que me dá uma ideia por que a competição é tão importante no ambiente entre marés? Quando a gente pensa no costão, lembra que eu falei para vocês? Além desses fatores todos da severidade ambiental,
qual que é o grande fator limitante dessas espécies estarem no costão? Aqui está a questão central dessas distribuições: espaço. O costão é finito, ele é limitado, ele é um espaço limitado. A rocha está lá, ela não vai aumentar ao longo do tempo. O que acontece com as espécies? Elas vão se reproduzir, elas estão vivendo numa comunidade e vão se reproduzir. O que vai acontecer com aquele grande número de larvas que é produzido na própria população, que vai tentar se fixar lá? E o que acontece com aquelas larvas que vêm através das ondas, que vão chegar de outras populações adjacentes para tentar se fixar também naquele costão? Então, antes de tudo, ela tem que competir. E ela vai competir por espaço. Para ela competir por espaço, ela vai ter que brigar com outras espécies e com outros indivíduos da sua mesma espécie. Então, enquanto a alimentação não é importante, porque o costão está banhado constantemente pela água do mar, e na água do mar vem o alimento em suspensão para essas espécies, então o alimento não é o problema limitante, mas sim o espaço. Então, um exemplo clássico que vocês encontram na literatura relata a zonação característica da costa escocesa. Por que costa escocesa? Porque o Stephenson e Stephenson são pesquisadores escoceses que começaram esses estudos todos. Então, tradicionalmente, os estudos sobre costão se desenvolveram muito nessa região e no norte da Europa. Então, eles viram que os adultos do quitâmalos, que era uma craquinha pequena e que ocorrem lá em cima no alto do supralitoral, e embaixo havia uma craca maior, que é o semibálanos, que ocorre então na parte do médio litoral. Então, eles foram estudar por que o quitâmalos, o pequenininho, estava sempre lá em cima e por que o semibálanos grande estava sempre na faixa baixa, né? Então, em 61, Connell, um outro pesquisador, viu que havia competição em nível de larva entre as duas espécies. Então, as duas espécies competiam na fase larval para ocupar aquele espaço. E eu vou mostrar através dessa figura aqui. Então, se a gente pensar no costão, né, em que a gente tem a parte alta do litoral, então a gente estaria com o supralitoral aqui, né, os quitâmalos pequenininhos no supralitoral e o médio litoral e o infralitoral sendo habitados pela concha maior, pelos semibálanos. Então, olha o que acontece com as larvas dessas espécies. Elas estão na água do mar, né, elas foram colocadas na água pelo parental, elas se desenvolveram de ovo, viraram a larva e elas vão assentar no costão. Bom, o que acontece quando elas chegam nessa rocha? Primeiro, que a faixa de distribuição dos adultos de quitâmalos está aqui nesse espaço. E que a faixa de distribuição do bálanos, quando elas chegam, elas conseguem se assentar em toda essa faixa, né? Então, vai haver uma interface entre as duas, que é onde vai haver a competição. Por quê? O que está do médio litoral para baixo não vai ter competição nenhuma, já que não tem a larva do quitâmalos querendo se assentar. Então, a competição vai se desenvolver no nível superior do costão. O que vai acontecer é que as duas chegam juntas e quem é muito competidora é o bálanos, que vai tentar ocupar essa faixa externa onde está o quitâmalos. E o que vai acontecer com o bálanos? Ele vai tentar, nessa faixa que é mais úmida, como ele é maior, é uma larvinha pequena, mas é em maior quantidade, ele vai crescer e vai desalojar a larva do quitâmalos, que vai conseguir ficar confinada só nessa parte superior, né? Então, ele vai conseguir dominar toda essa faixa, desde a inferior até a parte do médio litoral, né? Então, no médio litoral não ocorre quitâmalos, quer dizer, na parte média do médio litoral não ocorre o quitâmalos, que fica restrito à parte alta do médio litoral. Então, a competição se faz através de comportamento da larva, que vai ter mecanismos de impedir a fixação de outro no local, porque ela é altamente competitiva, ela tem mecanismos de expulsão, de crescimento mais rápido e de dominância em cima do outro que está ocupando o lugar que é o dela, né? Que a espécie entende que seja o seu ótimo.
Então, aqui a gente tem a atuação de um fator biológico sobre a comunidade, limitando, por competição, limitando então a distribuição e aquelas faixas que a gente vê, que além dessa competição, aqueles adultos que estão aqui, para eles se sustentarem aqui, eles têm que ter todas aquelas adaptações físicas que eu já falei para vocês. E herbivoria. Herbivoria, além da competição, é um outro fator muito importante que vai limitar a distribuição das populações num costão, né? E quando a gente fala em herbivoria e em costão, a espécie que nos vem à cabeça, e vocês sempre podem pensar nisso, é o ouriço. O ouriço é o grande herbívoro do costão, e grande nos dois sentidos. Grande de tamanho, é um organismo volumoso, com tamanho grande, de vários centímetros, e também é um organismo voraz, altamente, ele come muito, ele preda, ele pasta, né? Ele é herbívoro, ele raspa o costão muito, então, muito rapidamente, inclusive. Então, o que acontece com a herbivoria? Os ouriços vão competir com a fixação das algas. Então, em costões onde ocorre muito ouriço, que são esses pretinhos que vocês estão vendo aqui, olha como que é a densidade das algas, quando comparado no mesmo costão, sem a presença de tantos ouriços assim. Então, a cobertura vegetal das algas marinhas, ela fica muito modificada pela herbivoria exercida pelos ouriços do mar. E o ouriço sempre está na zona entre marés, né? Então, dependendo da inclinação, se for um costão pouco inclinado como esse, que as ondas conseguem penetrar até uma distância muito grande, então o que acontece? O ouriço também vem subindo ao longo do costão. E com isso ele vai impedindo que os brotinhos das algas se fixem. Então ele vai raspando aquele fundo e vai predando as algas. Então, qual é o papel ecológico desses herbívoros no costão? Eles vão ser reguladores dos limites superior e inferior das algas. Então, ele vai dizer até que ponto, se tiver muito herbívoro, muita pastagem aqui, até onde ele consegue se deslocar, é o limite que ele vai dizer que a alga pode chegar ou não. Por quê? Ele vai estar comendo as algas, onde ele não tiver e ainda tiver as condições de luz tem, né? Mas de calor e de água, principalmente água, se tiver água ainda, a alga ainda pode crescer. Então, no costão, além dos ouriços, a gente tem outros herbívoros importantes de menor tamanho. Os gastrópodes patelinídeos, são aqueles gastrópodes achatados, que vocês também vão ver. Os quítons, as litorinas, as aplísias, muitos caranguejos e peixes, que também vêm no costão com a maré, que são herbívoros. Tem peixes que vêm também comer aquele filme de algas ou as algas do próprio costão. Então, essas algas, elas podem ser consumidas como indivíduos adultos, podem ser predadas, arrancadas pedaços, né? Principalmente das jovens, e são muito predadas as recém-estabelecidas, as que são pequenininhas e fáceis de serem ingeridas pela maioria das espécies de invertebrados. E aí vem então um terceiro fator importante biológico, né, que é a predação. Então, a predação é o fato de uma espécie poder regular a distribuição da outra através da predação, ou seja, através de se alimentar daquela determinada espécie. A Menge, em 1976, fez experimento com mexilhão. A espécie que ocorre lá no norte europeu é Mytilus edulis. E ela, então, é uma espécie altamente adaptada, né, para estar vivendo no costão. E quem que ela vai competir? Ela vai competir com outra, né, uma das rainhas do costão, que é o Semibalanus balanoides. E com uma alga, no caso lá, uma alga bastante comum, a Chondrus crispus, que aqui para nós equivaleria, por exemplo, a um sargaço. Tá? Então, uma alga bastante abundante, bastante comum. Então, o mexilhão vai competir nessa situação. Quando o mexilhão está aqui, ele ocupa todo o banco, né? Todo o banco, e não existe predação
para ele, porque ele é uma espécie muito bem adaptada e ele vai então estar se alimentando de material que vem em suspensão e pode coexistir com bálanos e com crônios, com a alga. Só que como ele é um competidor muito melhor, ele ocupa o espaço mais rapidamente e ele então domina quando tem presença de bálanos e da alga. Quando você olha no espaço sem um predador, ele vai estar dominando, né? Então a gente só vê um banco compacto de mexilhão. Quem é o predador do mexilhão? São as estrelas do gênero Astéria, né? E esse outro gastrópode do gênero Nucella. Então, quando as estrelas aparecem, elas vão atuar sobre esse banco de mexilhão. E aí, o que vai acontecer? Aquelas espécies que não conseguiam crescer, porque o mexilhão era um competidor importante e desalojava o período larval, elas vão conseguir aparecer. Então, num banco com os predadores Astéria e Nucella, a gente vai ter o quê? Uma diversidade muito maior, a presença ainda de mexilhão, porque a estrela está se alimentando, então tem ainda mexilhão, mas a gente vai ver que também conseguem crescer algas e conseguem crescer os semibálanos, né? Então, a zonação, a distribuição dos organismos pode ser muito afetada dependendo ou não da presença de predadores. Então, os predadores podem modificar a feição daquele costão e modificar a distribuição dos organismos naquelas faixas, né? Bom, e como que esse sistema de costão funciona, né? Como que ele está estruturado? Qual é a relação entre as espécies que habitam esse costão para ele poder se manter, para essas faixas, essas associações, essas comunidades serem mantidas ao longo do tempo, né? Considerando todos esses fatores biológicos e físicos. Então, aí nós temos que entender quais são as fontes de manutenção, de sustentação, as fontes alimentares de sustentação de energia, que dão energia para o ecossistema do costão. São fontes autóctones, ou seja, fontes de produção primária do próprio costão existentes na rocha, que são dadas especialmente pelas macroalgas que estão presentes no costão e também pelo filme de microalgas que forra o costão nas zonas úmidas, né? Então, essa é a produção primária advinda desses produtores autóctones que estão no próprio costão. Mas existe uma produção primária, uma fonte de energia importante que vem constantemente através das ondas pelo plâncton. Então, é o alimento que é trazido para o costão da água do mar e que é filtrado pelos muitos organismos que vivem no costão, pelos organismos sésseis, mexilhões, cracas, né? Vocês estão vendo aqui com os tentáculos, poliquetas, esponjas, enfim, todos os organismos filtradores que vão se utilizar desse mecanismo dessa produção de fora do costão para poder se viver. Então, os organismos, a cadeia trófica, ela é baseada numa produção local, do qual se beneficiam quem? Os nossos famosos herbívoros, com destaque para o ouriço, né? Então, a fonte de energia do ouriço está localizada na produção do costão. E depois, esses herbívoros vão sustentar uma cadeia que é baseada em predadores, em carnívoros que vão se alimentar desses herbívoros. Por exemplo, estrelas do mar, caranguejos, peixes que vêm também se alimentar no costão e outros gastrópodes carnívoros, enfim. Existe uma ligação com os organismos carnívoros que vêm consumir essa energia que é produzida através da produção primária local. E o outro ramo da cadeia se faz pela entrada de material em suspensão que vai ser então filtrado por esse outro conjunto de organismos que tem um papel ecológico diferente no costão. Esses estão sendo mantidos no costão através de suspensão, enquanto esses estão sendo mantidos por herbivoria e por carnivoria. E os carnívoros também se beneficiam desses animais que são sustentados pela produção para fora do costão. Então, é um ambiente complexo, né, de alta complexidade, sendo que há uma combinação de alimento entre a produção alóctone e a produção autóctone. Então, o que a gente vê em termos de densidade de organismos
né, que está sendo sustentada, que eu falei para vocês, o alimento não é problema no costão, então o espaço sim, agora vocês estão entendendo por quê. Porque a cadeia trófica é complexa e tem entradas diferentes de produção de alimento.